Então, galerinha, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês e com suas famílias, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso conteúdo de funções exponenciais, estudando agora as equações exponenciais. Antes de nós prosseguirmos, nós vamos voltar aqui um pouquinho, só para a gente ver uma propriedade, uma característica aqui das funções exponenciais através do gráfico. Olha só. Então está aqui dois gráficos de duas funções exponenciais que nós vimos na aula anterior, tá? Observe o seguinte, talvez não dê para vocês verem olhando o gráfico aqui, mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, a função exponencial, ela nunca vai ser zero, tá? O gráfico dela nunca vai tocar o eixo x, tá bom? O gráfico da função exponencial, ele nunca vai tocar o eixo x, tá? Se ela for decrescente, ela vai decrescer e vai ficar cada vez mais próximo de zero, mas nunca chega a ser zero, tá bom? E também, né, se ela for crescente, ela parte do menos infinito e vai até mais infinito, mas ela nunca chega a ser zero, tá bom? Ela fica muito próximo do zero, mas não chega a ser zero. Quando nós estudarmos lá os limites, as derivadas, a gente vai perceber isso através do limite, tá? Que ela tende para zero, mas ela não toca no zero, tá bom? Isso é uma característica das funções exponenciais, tá? A gente vai ver mais na frente também. Então, continuando aqui para o nosso conteúdo de equações exponenciais. Então, olha só, é muito importante a gente aprender a resolver uma equação exponencial. A gente vai precisar desse conteúdo lá em matemática financeira. A gente precisa desse conteúdo para trabalhar com as funções exponenciais, né, para trabalhar com os logaritmos também. Então, olha só, uma equação exponencial é uma equação que tem o denominador ou que tem a variável no expoente. Então, toda equação onde a variável que você quer calcular, ela está no expoente, essa equação é chamada de equação exponencial. E para você resolver uma equação exponencial, ou seja, achar o valor da variável, que é o x nesse caso, você precisa igualar os dois lados da equação. Então eu vou ter que ter, os dois lados da equação tem que ter a mesma base, tá bom? A mesma base. Então olha só, eu tenho que ter algo do tipo assim, ó. X elevado a A igual a Y elevado a B. Elevado Não, voltando aqui rapidinho. Deixa eu só apagar aqui. Então, para mim resolver uma equação exponencial, eu tenho que fazer aparecer dos dois lados a mesma base. Então, eu tenho que ter, por exemplo, aqui a elevado a x e tenho que ter aqui a elevado a y. Então, eu posso concluir, né, como as bases são iguais, que x é igual a y, tá bom? Então, para mim resolver uma equação exponencial, eu tenho que ter dos dois lados da equação a mesma base. Então, eu tenho que fazer aparecer de cada lado da equação um só número, que vai ser a base, e essas duas bases têm que ser iguais. Então, olha só, preste atenção. Então, vamos resolver a nossa equação aqui, ó. 4 vezes 2 elevado a x igual a 16. Olha só, esse 4 aqui está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado e vai passar dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, 2 elevado a x. Aqui vai ficar 16 dividido por 4. Então, 2 elevado a x vai ser igual. 16 dividido por 4 é 4. Agora, eu tenho que fazer esse 4 ficar com uma potência de base 2. Porque como aqui, desse lado da equação, eu tenho uma potência de base 2, desse lado aqui, para eu resolver essa equação, né, eu tenho que tentar fazer aparecer também uma potência de base 2. Nesse caso, é muito fácil. Né, porque nós já sabemos que o 4 é 2 ao quadrado, não é? E aí agora eu tenho aqui dos dois lados da equação, eu tenho duas potências e as duas potências têm a mesma base. Então eu posso cancelar essas bases e dizer que x é igual a 2. Então tá aí a solução da minha equação, tá? X é 2. Se x for 2, ó, vai ficar 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 4 é 16, está resolvida a equação. Então é muito simples resolver uma equação exponencial, tá bom? Então vamos ver outro exemplo aqui na frente. Aqui eu tenho a depreciação de um imóvel pode ser dada por uma função exponencial. Então tá aqui, eu tenho uma função exponencial v igual a v0, que multiplica 2 elevado a menos b vezes t.
Então isso aqui é uma função exponencial, porque a variável, que é o t, está no expoente, tá? E essa equação me dá a depreciação, ou seja, a perda de valor do imóvel no decorrer do tempo. Tá? Essa também pode ser aplicada à depreciação de veículos, de máquinas. Tá? Um carro, por exemplo, você compra hoje ele por um determinado valor e conforme o tempo vai passando, ele vai perdendo valor. E essa perda de valor, ela decresce segundo uma função exponencial que pode ser modelada por esta função aqui, onde V é o valor final do imóvel, V0 é o valor inicial, ou seja, o valor do imóvel novo, né? B é uma constante, né, que vai ser dada no problema, e T é o tempo. Tá? Então, por exemplo, aqui na letra A, ele quer saber, ó, calcule o valor do imóvel depois de 10 anos. Então, depois de 10 anos, eu vou ao valor final. Então, V vai ser, qual é o valor do imóvel novo? Está aqui, o valor do imóvel novo é 110 mil. Então, está aqui, 110 mil reais. Vezes 2 elevado a menos o B. Quanto é que vale o B? Olha, o B ele deu também aqui, 0,2. Então, vai ficar 0,2 aqui. Vezes o quê? Vezes o T, que é o tempo. Aí, só que nesse caso o tempo ele já deu também, o tempo é 10 anos. Ó. Então eu vou ter aqui 110 mil vezes 2 elevado a menos 0,2 vezes 10, porque o tempo é de 10 anos. Então eu vou ficar com 110 mil vezes 2, então olha só, menos 0,2 vezes 10 dá menos 2, tá bom? Então continuando aqui, 110 mil vezes. 2 elevado a menos 2, nós vimos lá na propriedade das potências, que quando o expoente é negativo, você inverte. Então eu sei que aqui embaixo não está aparecendo, tem 1, então eu vou inverter. Vai ficar 1 sobre 2, agora o expoente fica positivo, 2 ao quadrado. E eu sei que 2 ao quadrado é 4, então eu vou ficar 110 mil vezes 1, 110 mil vezes 1 vai dar 110 mil, tá? Dividido por 2 elevado ao quadrado, 4. Então, o valor do meu imóvel após 10 anos vai ser 110 mil dividido por 4. Que vai dar 110 mil dividido por 4, vai dar 27.500. Então, 27.500 reais vai ser o valor do meu imóvel após 10 anos de uso, tá bom? Após 10 anos de uso. A letra B ele diz assim, ó, em quanto tempo o valor do imóvel atingirá a metade do seu valor inicial? Então, olha só, vou pegar aqui a minha função aqui, V igual a V0, que multiplica 2 elevado a menos 0,2t. Agora ele quer descobrir o tempo, tá? Ele quer descobrir o tempo, para que este valor final ele seja a metade do valor inicial. Então, olha só, o que é que eu vou fazer? No lugar desse V, eu vou colocar a metade do valor inicial. Então, a metade do valor inicial é V0 sobre 2, tá bom? Só corrigir aqui, ficou meio feio. Então, só corrigindo aqui, ó, tá? O meu valor final vai ser o meu valor inicial dividido por 2, que ele quer saber em quanto tempo o valor final vai ser a metade do valor inicial. Então, vou pegar aqui o valor inicial dividido por 2, que vai ser meu valor final. E aí eu vou repetir aqui, V0 que multiplica 2 elevado a menos 0,2 vezes t. Então, olha só, aqui eu posso fazer, ó, eu posso simplificar esse V0 com esse V0. Então, vai ficar aqui, ó, como eu cancelei, aqui vai ficar 1 vai ficar 1 sobre 2. E aqui vai ficar o 2 elevado a menos 0,2 vezes t. Então, olha só, continuando, como eu tenho, para mim resolver essa equação, eu tenho que fazer aparecer, aqui eu tenho uma potência de base 2, então desse lado eu tenho que fazer aparecer uma potência de base 2 também. Como é que eu faço isso? Ora, eu tenho que levar esse 2 lá para cima. Como ele está 1 sobre 2, eu posso inverter, posso fazer 2 sobre 1, que não precisa aparecer o 1 na verdade. E como aqui tem um expoente 1 positivo, vai ficar 1 negativo. Pronto. O 2 foi para cima. E agora eu tenho duas potências de base 2, uma de cada lado. Então eu posso igualar, né? Cancelando esses dois, vai ficar menos 1 do lado esquerdo
e menos 0,2 vezes t do lado direito. Menos, aí como eu quero o valor do t, esse menos 0,2 está multiplicando e vai passar dividindo. Ó, vai ficar menos 1 dividido por menos 0,2 e vai ficar o t aqui do lado. Então, logo eu vou ter que o valor do t vai ser igual, ó, menos com menos vai dar mais, 1 dividido por 0,2 dá 5. Então, eu vou ter que, em 5 anos, tá? Eu vou ter que, em 5 anos, o meu imóvel vai atingir a metade do seu valor inicial, ou seja, R$55 mil. Ou eu poderia também substituir aqui o V por 55 mil e fazer as contas que eu ia chegar no mesmo resultado, tá bom? E na letra C, ele pergunta, segundo esse modelo, o preço do imóvel pode ser nulo? Ora, se o valor do imóvel fosse nulo, né, a equação lá, a função é essa, V igual a V0, que multiplica 2 elevado a menos 0,2 vezes T. Então, olha só, se você substituir esse V aqui, que é o valor final, por 0, então você vai ficar com 0 igual a V0, que multiplica 2 elevado a menos 0,2 vezes T. Então, ó, esse V0 está multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar 0 dividido por V0, que vai dar 0. Tá? E aí vai ficar desse lado aqui 2 elevado a menos 0,2 vezes T. Então, olha só, não tem nenhum número que você possa substituir no lugar do T para que esta função dê 0. Né? Eu já falei para você que a função exponencial ela não atinge 0, ela fica muito próximo de 0, mas ela não atinge 0, tá bom? Então, aqui não existe, tá? Não existe t, tá bom? Não existe t para que esse número aqui seja igual a 0, tá? Então, esse imóvel não pode atingir o valor 0. Ele pode ficar muito próximo de 0, mas ele não vai atingir 0 pela função, tá bom? Vamos continuar. Então, aqui tem um exercíciozinho para vocês treinarem aí, equações exponenciais, tá? E uma questãozinha sobre depreciação do imóvel. Outra aplicação que nós temos sobre as funções exponenciais, né, é a aplicação lá na matemática financeira, né, no cálculo de financiamento, no cálculo de capitalização, de dívidas, né? Então, lá no juros, na matemática financeira, nós temos dois regimes de capitalização. A capitalização pode ser a juros simples ou ela pode ser a juros compostos, tá? Então, ela pode ser a juros simples ou ela pode ser a juros compostos. Então, aqui, nos juros compostos, nós temos uma fórmula que calcula o valor da dívida, ou o valor da aplicação, ou o valor do rendimento, conforme o tempo, tá? E essa fórmula é dada a seguinte aqui, ó. Então, vou colocar ela aqui para vocês. Montante igual a capital, que multiplica 1, mais I, que é a taxa, elevado ao tempo. Então, olha só, essa fórmula aqui, esse M aqui é chamado de montante, esse C aqui é chamado de capital, esse I aqui é a taxa, né? A taxa de juros, e esse T é o tempo, tá bom? Então, vou até descrever aqui para vocês. Então, vamos lá, esse M aqui, né? Esse M aqui é chamado de montante, tá? Esse C aqui é chamado de capital. Esse I aqui é a taxa de juros. E esse T é o tempo, tá bom? Então, essa fórmula, ela nos dá o valor, né, da aplicação, do rendimento ou o valor da dívida, se essa dívida for corrigida a juros compostos. Então, você vai lá, né, por exemplo, na poupança, né, você aplica lá um determinado capital, né, por uma determinada taxa de juros, por um determinado tempo. E aí, no final desse tempo, você vai ter um montante, que é o valor que você vai resgatar. Ou, né, você financia lá um carro, né, que é o capital inicial, a uma taxa de juros mensal, por um determinado período de tempo, lá 60 meses, e no final você vai ter o montante da dívida, tá bom? Então, como a variável aqui, que é o T, ela está no expoente, nós temos uma função exponencial, tá bom? Nós temos uma função exponencial.
Então, essas capitalizações a juros compostos, seja a aplicação financeira, seja um financiamento, um empréstimo, ela é uma função exponencial e cresce exponencialmente, tá bom? Porque ela é juros sobre juros. Então, olha só, nós vamos ver aqui, né, se eu tiver um capital de R$ 1.500, né, aplicados durante a uma taxa de 2%, por exemplo, então eu ficaria assim, ó, o montante seria o capital, que é 1.500, que multiplica 1 mais a taxa, que é 2% em decimal, fica assim, elevado ao tempo. Então, o meu montante seria dado por essa função, 1.500, que multiplica 1 mais 0,02, dá 1,02, elevado ao tempo. Então, olha só, conforme o tempo que ficar aplicado, você vai ter o seu montante, né, a pagar ou o seu rendimento a resgatar. Então, por exemplo, se o capital ficar aplicado por 2 meses, por exemplo, né, então para ter igual a 2 meses, né, o montante vai ser igual a 1.500, que multiplica 1,02 elevado a 2, porque é 2 meses. Então, nesse caso hipotético, você teria 1,02 ao quadrado, né? Que ficaria aqui 1.500 vezes 1,04, arredondando para 2 casas. E aí você teria, né, um valor lá para resgatar, ou se fosse o caso de uma dívida, um valor a pagar de 1.560 reais e 60 centavos, tá? Então, observa aí que já tem aí um acréscimo, né, de 60 reais e 60 centavos aí em 2 meses, tá bom? Então, se nós fizermos isso aí por um longo período de tempo, né, nós podemos montar uma seguinte tabela lá no nosso Excel. Então, olha só, aqui eu tenho uma tabela, aqui eu tenho uma simulação, né, de um financiamento. Então, olha só. Então, aqui eu tenho 20 meses, né, de 0 até 20, tá, 20 meses. Então, eu tenho aqui, primeiro, né, uma simulação considerando uma taxa de 2%, depois uma simulação considerando uma taxa de 5%, e depois uma simulação considerando uma taxa de juros de 7%. Tá? Então, esses 2% aqui é o meu I, que é a minha taxa de juros, tá bom? Esse é o meu I. O capital, para todas elas, o capital é R$ 1.500. Então, o capital para todas elas, o capital é R$ 1.500, que é o valor inicial que você vai emprestar, ou que você vai depositar lá na poupança, que você vai aplicar para fazer ele render, ou o valor da dívida que você contraria, tá bom? E aí, conforme o tempo, você vai tendo o acréscimo, né, dos juros, e a dívida vai crescendo. Então, você tem aqui, por exemplo, né, ó, com um mês você já deve, se a taxa for de 2%, você já tem um montante de 1.530. Se a taxa for 5%, seu montante já é de 1.575. E se a taxa for 7%, seu montante é de 1.605. Aplicando aquela formulazinha lá que nós vimos anteriormente, você chega nesses valores aqui. Então, aqui eu fiz lá no Excel, né, simulei tudinho. E aí vamos montar um gráfico para a gente ver aqui o crescimento. Ó. Observa que, né, em 20 meses a minha dívida vai sair de 1.500 para R$ 2.228, a uma taxa de 2%. Se a taxa for de 5%, observa que a dívida já vai para quase R$ 4.000. E se a taxa for de 7%, a dívida já vai para R$ 5.804 em 20 meses, tá bom? Então vamos plotar um gráfico aqui para a gente ver como é que funciona aqui, tá? Então olha só, aqui tem um gráfico onde você tem, né, claro que esse aqui é a taxa de 2%, esse aqui é a taxa de 5% e esse aqui é a taxa de 7%, tá bom? Então observa que ela cresce exponencialmente, tá bom? Ela cresce exponencialmente. Conforme o tempo vai passando, né, elas vão crescendo aí exponencialmente. Então quanto maior a taxa de juros,
né, e o tempo de aplicação, né, maior vai ser o valor final da dívida, tá bom? Então aí é uma aplicação importante, né, das funções exponenciais na matemática financeira, né, nas ciências econômicas. Então aqui tem um exercíciozinho, né, para vocês poderem treinar, e nós continuamos daqui a pouco, né, com os logaritmos.